A paz do Senhor para todos os irmãos, uma boa noite a todos. Estou aqui com a minha esposa para fazer um devocional com vocês. Amém. A paz do Senhor a todos vocês. Espero encontrar todos neste momento bem, com muita saúde, muita paz. E nós vamos aqui estar ministrando um texto bíblico, algo não muito estendido, mas para que nós venhamos estar nos alimentando no Senhor nesta noite. Eu quero iniciar esse devocional com uma oração. Gostaria que todos, neste momento, orassem junto conosco. Amém, Jesus. Pai, obrigado, Deus. Estamos aqui diante da Tua presença, Sim, Senhor. Espírito Santo. E te pedimos, ó soberano e eterno Deus, Sim, Jesus. que o Senhor venha abençoar Sim, meu toda a Tua igreja, que o Senhor venha cobrir com o Teu sangue toda a Tua noiva, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, Sim, Senhor, nos Deus, proteger, sim, Senhor, tudo, entrar com a Pai. providência em tudo aquilo Sim, Senhor. que haver de faltar na vida de cada um dos Teus filhos, Sim, Pai. meu Pai. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Toma tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Vamos ler até o verso de número 15. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, se eu ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Esse texto ele nos relata quando acabou a celebração, quando a celebração da construção realizada, concluída do templo que Salomão construiu para o Senhor, tinha terminado. E naquele momento Salomão dispensou o povo para a sua casa e se recolheu no seu palácio. E a Bíblia nos relata que o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Nós sabemos que o Senhor escolheu aquele templo para que os sacrifícios fossem oferecidos naquele lugar, o sacrifício morto. Mas nós sabemos que tudo que está relatado no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós somos o templo, pois a palavra nos diz que nós somos o templo do Espírito, a morada do Pai,
a morada do Filho. E nós também sabemos que nós somos o sacrifício vivo de adoração a Deus nesse tempo. Então, a Bíblia nos relata que o Senhor se manifestou naquele dia, quando o templo estava pronto. E eu quero falar para você nesta noite que o Senhor começou uma obra na sua vida. E quando essa obra estiver pronta, realizada, Ele vai se manifestar de uma maneira especial para você, como Ele se manifestou para Salomão naquela noite pela segunda vez. A primeira vez Ele se manifestou no capítulo 1 de 2 Crônicas, quando Ele perguntou para Salomão o que Salomão queria, e Salomão pediu a sabedoria dos céus. E eu quero falar para você nessa noite: peça sabedoria para Deus, peça a renovação do seu entendimento pela palavra, para que você venha suportar e viver toda a crise que nós teremos que passar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua falando com Salomão e mostrando que mesmo que a gente viesse passar por situações que fossem adversas e não esperadas em nossa vida, como a que nós estamos passando nesse momento tão difícil. Aí Deus fala para Salomão que se não chover, Ele fala: se eu fechar o céu para que não chova, que se não chouvesse chuva, e nós sabemos que a consequência da falta de chuva é a terra seca, e quando a terra ela está seca, ela não produz. Ele fala também sobre uma praga de gafanhotos, que devorassem todo o país. E nós sabemos que a praga do gafanhoto, ela seria a destruição daquilo que foi produzido. E nós temos uma praga que seria a falta de chuva, que não teria produção, porque a terra ficaria seca. E uma outra, em outra situação, uma praga que destruiria tudo aquilo que foi produzido. E o Senhor continua falando, Ele ainda fala mais: ainda que eu enviasse uma praga sobre o meu povo. Aí Ele está mostrando a sua soberania, Ele está mostrando todo o seu poder, e a Bíblia nos fala que o Senhor é o que tira a vida e também aquele que dá a vida. Aleluia. É aquele que faz descer a sepultura e também faz tornar a subir dela. Verdade, o Senhor é aquele que tem todo o poder, Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Então não interessa o momento, a circunstância, nós hoje somos o templo, nós somos a morada do Altíssimo. Antes, aquele povo tinha que ir àquele templo de pedra para assim clamar, levar um sacrifício, para oferecer um sacrifício morto para Deus. E hoje nós somos a pedra viva, o sacrifício vivo de adoração a Deus. Aleluia. Nós temos uma relação de intimidade, de proximidade com Ele. Não como no Antigo Testamento, onde que tinha que ter um sacerdote para levar o nosso sacrifício, para levar aquilo que ia encobertar o nosso pecado. Hoje não, hoje nós temos a ligação direta com Ele, porque o véu do templo foi rasgado. Hoje nós somos o sacrifício vivo de adoração a Deus, nós somos o templo do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. E Ele fala assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está aqui nos dizendo que nós temos um dono, que nós temos alguém que é o nosso remidor, aquele que nos comprou, que pagou um alto preço pela nossa vida. E esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos uma identidade, porque Ele fala que se chama. Ele nos deu
o poder para sermos chamados de filhos de Deus. Fomos adotados por Ele através de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, se humilhar. Quando ele fala em se humilhar, ele está falando de humildade, ele está falando de nós reconhecermos a soberania dele, a dependência de nós para com ele. A nossa dependência divina, porque nós dependemos dele para tudo. Fala também de nós sermos humildes para nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas falhas. Sim, Jesus. E clamarmos a Ele, para que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer, para que nós venhamos vencer o maior gigante de todos que se encontra dentro de nós, que é o nosso eu. E Ele fala assim, que se esse povo orar, se humilhar e orar. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, devemos ter uma vida de oração. E eu sei que esse momento adverso, esse momento de dificuldade, ele tem feito o povo que já não estava dando muita prioridade para esse decreto, para esse mandamento de Deus sobre a nossa vida, para essa ordenança de nós orarmos sem cessar. Para esse povo está clamando, está buscando, se aproximando de Deus através da oração. Verdade. Glória a Deus. Devemos ter uma vida de oração. E ele fala, buscar a minha face. E a Bíblia nos diz lá no livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Essa busca, ela não pode ser só por causa dessa situação, mas essa busca é por um todo, irmão. Essa busca, ela tem que ser por gratidão. Essa busca tem que ser por aproximação, essa busca tem que ser por amor, essa busca tem que ser para nós expressarmos a Deus a nossa devoção, a nossa confiança. Aleluia. Não é uma busca momentânea por uma situação ou por um problema, mas essa busca tem que ser até que Jesus venha buscar a sua igreja, venha buscar a sua noiva. Aleluia. E ele continua falando, ele fala, se afastar dos maus caminhos. E a Bíblia nos fala lá em Tessalonicenses que nós devemos fugir da aparência do mal. E eu quero que você observe bem uma coisa. A Bíblia nos diz para nós fugirmos da aparência do mal. Ela está falando da aparência. De tudo aquilo que pareça ser mal, nós já temos que estar fugindo. Nós não temos que esperar nós se confrontarmos com o mal. Quando nós nos confrontarmos com algo que pareça ser o mal, nós já devemos fugir, irmão. Isso nos fala sobre vigilância, sobre prudência, sobre cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra de Deus nos diz que o Senhor nessa hora, Ele dá uma resposta divina, porque o próprio Deus fala para Salomão assim, dos céus eu ouvirei, oh glória, louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite, nesse devocional, que o Senhor tem escutado as tuas orações, que o Senhor tem escutado o teu clamor, e Ele fala nesse momento, que Ele perdoaria os nossos pecados. Ele está falando de uma purificação, Ele está falando de uma transformação, Ele fala que Ele curaria a nossa terra, Ele está falando da lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo, a lavagem que transforma a terra seca em uma terra produtiva. Aleluia. Porque o propósito de Deus na tua vida é que você venha ser uma terra produtiva, uma terra que produza 100 vezes mais. Louvado Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando chega no verso 15, o Senhor fala que os olhos dele estão abertos.
E quando ele fala isso, irmão, ele está falando que ele está vendo tudo, que nada fica oculto aos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis dessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E que os ouvidos dele estão atentos para ouvir todo tipo de oração. Mas eu vou muito mais além, para ouvir todo tipo de conversa. A nossa boca, o Senhor, Ele nos deu ela para abençoar, irmão. Seja um profeta de Deus, profetize a bênção, profetize a vitória na vida dos outros, decrete a vitória do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Use a sua boca para abençoar. Em nome de Use Jesus. a sua boca para decretar a nossa vitória. Nós vamos passar por isso glorificando, e no fim nós vamos estar unidos, todos reunidos adorando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele, no versículo 16, nós já encerrando essa mensagem, irmão, o Senhor diz assim, que Ele nos escolheu e nos consagrou como templo, para que o nome dele fosse representado nessa terra. Verdade. Ele está falando que nós devemos ter um comportamento, irmão, diferenciado, como o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala mais que a presença dele deve ser manifesta na minha e na tua vida. Amém, igreja? Que vocês fiquem com essa palavra, com esse devocional. E eu quero falar para vocês que nós amamos muito vocês e que nós estamos já vendo lá na frente, quando nós vamos estar reunidos, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar, encerrando esse devocional. Pai, Amém, Jesus. Estamos aqui diante da Tua presença. Sim, Espírito como o Santo. templo do Teu Espírito, como a Tua morada, Em Senhor. nome de E Jesus. queremos agradecer a Ti essa oportunidade. E Verdade. te pedir, Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Cobre Pai a Tua igreja com o Teu sangue. Sim, meu Deus, em Abençoa nome de cada Jesus. lar, cada Guarda, família Senhor. que Entra vai nos estar, lares, Senhor, Pai. ó Deus amado, Deus querido, acompanhando, Senhor, esse devocional. Toma Jesus. tudo em Tuas mãos, Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.